Você olha para uma imagem como essa e acha difícil de desenhar? Talvez porque ela tenha alguns detalhes, luzes, sombra. Mas no desenho realista, a gente não começa a desenhar assim, cheia de detalhes. Nós podemos começar através das formas geométricas e simplificar bastante o nosso desenho. Eu sou a professora Poliana, sou professora de desenho e pintura realista e ensino através do método Forma. E nessa série aqui no canal, eu quero levar você do básico até o desenho realista, aprendendo a observar, construir e entender aquilo que nós estamos desenhando. Hoje nós vamos começar pelas formas geométricas, né? E transformá-las então em duas peras. Mas antes da gente começar o nosso desenho, eu gostaria que você aprendesse a observar. Então, olha aqui para essas peras. Elas parecem difíceis para você? Vamos aprender então a simplificar. Nós podemos perceber aqui que podemos lembrar e utilizar formas geométricas muito fáceis aqui, né? Se eu pegar aqui um lápis, eu transformei aqui em preto e branco para que fique mais fácil a visualização. Se eu pegar essa pera aqui e tentar transformar em formas geométricas, eu posso usar um círculo aqui embaixo. Concordam comigo? Um outro círculo menor aqui em cima. E depois ligar esses dois círculos. Assim já começa a ficar mais fácil, né? Na outra, mesma coisa. Um círculo maior aqui, um outro menor aqui. E depois ligar esses dois círculos, tá bom? Então, eu não preciso desenhar uma pera inteira de uma vez. Eu posso começar pensando nessa estrutura do desenho. O primeiro erro de quem está começando é querer acertar, né, esse contorno definitivo, já fazendo o desenho da forma como ele deve ficar no final. Mas aqui nós vamos fazer, então, diferente. Vou pegar aqui, então, um papel branco, onde nós vamos fazer o nosso desenho, e você já pode desenhar comigo. Vamos começar pelas formas geométricas, como eu já mostrei aqui anteriormente. Vou tentar deixar as... Não vai dar. Mas eu vou colocar pequenininho, então, no vídeo, para facilitar para vocês. Então, vou começar fazendo a forma maior, né? O círculo maior dessa base aqui da pera. Um círculo maior, um outro menor em cima. Então, tem um maior, vou fazer um pouco mais escuro para vocês verem aqui, e um outro menor em cima. E eu vou, então, ligar a lateral do círculozinho de cima com a lateral do círculo de baixo. Por enquanto, nós não estamos vendo detalhes, nós estamos fazendo aqui um esboço de forma bem grosseira, de forma bem simples, tá? A outra pera, ela está deitada, né? Se eu reparar bem aqui, aonde ela começa, a parte de baixo dela aqui, ela não está começando no mesmo lugar que a primeira, né? Se eu for tentar encontrar alguma referência, o meio dessa pera é mais ou menos aqui, né? Ó, ela não está nem no meio e nem no final. É mais ou menos no meio dessa parte aqui, entre o meio da pera e o final. Um pouquinho mais abaixo, né? Então, se eu encontrar aqui o meio da minha pera, mais ou menos aqui, o final tá aqui. Então, mais ou menos aqui assim, eu vou iniciar perdão, a segunda pera vai
terminar, né? O círculo dessa segunda pera invade aqui um pouco, ó. Ela está lá por trás dessa pera que está na frente e essa está atrás. Nós podemos desenhar esse círculo passando aqui nessa pera mesmo. Depois a gente apaga, tá? A altura, elas estão mais ou menos na mesma altura aqui em cima. Então, um círculo vai mais ou menos ocupar esse espaço aqui. O círculo agora dessa segunda pera. Então, você pode desenhar o círculo completo e depois apagar essa parte que ficou aqui dentro da outra pera. Ao lado tem a pontinha da pera aqui, que parece mais um oval, né? A gente pode fazer aqui, então, um ovalzinho. E vamos ligar. Eu vou ligar, então, essa lateral aqui e aqui. Certinho? Agora sim, depois que nós fizemos o esboço de forma assim bem simples, então usamos somente formas geométricas, somente círculo, eu vou apagar tudo que ficou aí dentro, essas linhas que nós usamos, e vou começar a dar forma. Então, aqui começa a acontecer uma coisa interessante, né? Então, não tô agora, não vou desenhar agora apenas círculos, ou oval, ou triângulo, enfim, formas geométricas. Eu vou começar a transformar essas formas naquilo que eu estou observando. E aí eu vou começar a construir, tá? Então, aqui a observação entra. A forma geométrica é apenas um ponto de partida. Quem vai dar, então, personalidade ao desenho aqui serão os meus olhos, né? Que eu vou observar o que eu estou encontrando na referência e passar isso para o papel. Então, eu vou apagar aqui as linhas. E vou melhorar agora essa forma, observando parte por parte. Então, nessa pera que está na frente, essa parte aqui, ela está... Deixa eu colocar na colorida, eu acho que dá para ver melhor agora. Ela tem uma pequena ondinha, né? Mas ela é quase reta, mas ela tem uma pequena ondinha. Então, aqui no meu já tá aqui uma pequena ondinha. Aqui nessa parte do círculo, essa parte aqui está maior, né? Ó, ela vem aqui para fora, uma forma pro lado esquerdo, e depois aqui parece que chega mais retinha aqui pro chão, tá vendo? Dei uma escurecida ali, deu uma exagerada, mas é bom a gente observar esses detalhes. Então, eu tenho essa parte aqui pro lado esquerdo, e eu desço aqui um pouquinho mais retinho, para a região onde ela está apoiada aqui numa mesa, enfim. Aqui embaixo tem uma pequena voltinha aqui para cima, mas bem suave assim. E logo a gente começa a subir, né? Então, eu volto aqui para o círculo. Não, nada muito diferente aqui. Só ir seguindo o círculo mesmo. E aqui em cima, eu consigo perceber que o lado esquerdo ele tá mais alto do que o direito, tá vendo? Tem uma descidinha aqui. Então, eu vou fazer isso aqui também, na minha pera. Podemos já fazer o talinho. Então, aqui no meiozinho, vou puxar aqui um lugarzinho para fazer o talinho. Ele tá reto para cima.
E vamos para a segunda pera. A segunda pera, ela tem esse detalhe aqui e tem o talinho também para a gente fazer, tá? Já podemos começar se quiser, ó. Eu preciso entender aqui a direção, então, né, ó. Para eu poder fazer, ó, o detalhezinho aqui do final da pera na mesma direção do talinho. O talinho, ele tá na direção aqui apoiado pro final, né, apoiado na mesa. Vamos dizer que é uma mesa aqui, vamos supor que é uma mesa, né? Então, nessa mesma direção aqui, eu vou ter aqui o detalhe no finalzinho aqui da pera, tá? Observando, então, o contorno agora. Tô escurecendo o contorno. Aqui eu não vejo, assim, muita coisa, não vejo nada de diferente do que já está aqui no meu círculo, aqui no meu... Só passei por cima, que eu achei que já estava bem parecido. Muito bem. Agora que a estrutura está certa, nós podemos começar a pensar no volume. Então, perceba que essa pera, ela não é toda de um tom, toda de uma cor. Por isso que eu até passei para o preto e branco, ó, porque como nós vamos pintar no grafite, fica mais fácil de visualizar. Então, essa pera aqui, ela não está totalmente cinza claro, né? Ela não está totalmente no mesmo tom de cinza, ou toda preta, ou toda cinza escuro, né? Ou toda cinza claro. A gente consegue perceber que temos áreas mais claras, né? Onde a gente vê assim pontos que tem batendo, que tem mais luz, né? Que tá batendo mais luz. E nós temos tons mais escuros. Então a gente tem aqui as áreas de sombra, tá? Se eu reparar mais ainda, eu consigo perceber que tem vários tons diferentes. Então tem tons bem mais claros, um pouco mais escurinhos. Aqui, ó, vamos dizer, né, os tons médios e os tons mais escuros. E aí a gente vai tentar passar então isso para o papel. Eu vou pegar aqui um lápis bem clarinho, um lápis grafite. Esse aqui é um lápis normal que você usa aí para fazer as atividades escolares. Você pode usar aí, talvez um HB você tenha, ou um 2B, tá? E eu vou pintar toda essa pera com a mão leve, só para dar aqui uma base, um tom base, sabe? É importante nessa hora aqui eu tentar pintar com o lápis mais deitado, usando a lateral da ponta. Se eu segurar assim como eu escrevo, eu tenho a tendência de usar a pontinha da ponta e criar linhas muito marcadas aqui. Então, eu uso a lateral da ponta, que fica menos marcado, fica mais suave, vai ficar mais bonito. Eu vou pegar aqui um pedacinho de papel higiênico, tá? É um papel higiênico dobradinho. E eu vou passar papel higiênico aqui nessa peça. Vou esfumar esse grafite só para ficar mais bonitinho mesmo, com menos linhas marcadas, um cinza que vai dar um fundo aí bonito, esfumado. E temos aqui o tom base da nossa pera. E agora eu vou começar a escurecer onde eu acho que eu tenho que escurecer. Eu vou pegar aqui o meu lápis 3B, tá? E eu vou observando aqui e escurecendo. Eu vejo que tem uma sombra aqui do talinho nessa região lateral aqui. E eu vou descendo e olhando onde eu vejo que tem sombra. Eu vou adicionando sombra aqui agora.
Pintei e vou esfumar. Posso usar papel higiênico ou posso usar o esfuminho. Com a mão bem leve. Eu vou passar um esfuminho aqui com a mão bem leve, tá? Não estou apertando esfuminho, só quero espalhar mesmo o grafite que eu coloquei aqui. Quem não tem esfuminho, pode usar papel higiênico, né? Faz uma pontinha aí no papel higiênico. Pode usar cotonete também. Posso trabalhar aqui também a sombra projetada, a sombra que a pera está gerando ali, né, na mesa, tá? Mas hoje eu vou ficar por aqui. Vou só fazer algo bem... Não me aguento, né? Bem rapidinho. Eu gosto muito de fazer sombra, porque a sombra, ela me dá a sensação de do desenho ficar mais realista, né? E aí fica parecendo mesmo que tem que ele está aqui sobre uma superfície, né? Então existe aqui uma sombra projetada, tem uma luz vindo dali do canto superior esquerdo que gera aqui uma sombra. Vou pegar aqui minha lapiseira e vou escurecer só um pouquinho algumas partes. E é isso aí. Vamos pensar aqui, né? Onde que nós começamos fazendo apenas círculos e agora o que que nós desenhamos, né? A gente sempre vai começar assim, tentando simplificar o desenho com formas geométricas, vamos sempre observar bem, tentar simplificar e vamos construindo os desenhos juntos até chegarmos a fazer desenhos mais realistas. Então, isso aqui é só para a gente começar. Se você quer aprender desenho realista, desde o começo, se inscreve no canal e acompanhe, então, essa série e desenhe comigo.